Shadowblood é um Nebulous habitante de fantasy. Na história, ele é um vilão, um assassino, contratado por um homem misterioso para ajudar em um plano ainda desconhecido. Sendo o rei e um dos principais personagens da história, ele costuma tomar decisões que afetam o curso da história. A infância de Shadow não foi das melhores. Ele tinha poucos amigos e era considerado por seus colegas um nerd. Quando não estava jogando, ele geralmente era encontrado lendo um livro, em vez de entrar na conversa fiada de seus colegas de classe. Seu pai biológico é um príncipe infernal, aprisionado no submundo. Shadow, o filho indesejado, nasceu quase morto em um inverno cruel e foi nomeado Sombra, em respeito à sua natureza sombria. Ele é o primeiro filho e único filho desta união. Sua mãe não tinha condições de criá-lo. Foi internada logo após seu nascimento. Ela nunca mais voltou. Então, ele teve de viver por si, sob a supervisão de seus pais adotivos, tendo apenas como companhia o irmão adotivo. Quando ele tinha 10 anos, Shadow teve uma briga terrível com seu pai adotivo. Ele confiou naquelas pessoas que disseram que queriam seu bem e que iriam ajudá-lo, mas não. Era tudo uma farsa, uma fantasia criada para o manter na mão deles. Ele deixou aquela casa para nunca mais voltar. Durante sua adolescência, ele vagou, fazendo bicos e fazendo alguns amigos aqui e ali. Mas depois de 10 anos, ele ainda não tinha certeza de onde pertencia. Muitas vezes ele sofria por causa de seu passado, mas parecia que ele havia conseguido deixar isso para trás. Para fugir um pouco de seus problemas, Shadow costumava visitar o mundo amaldiçoado chamado Terra. Foi lá que ele conheceu uma jovem que mudaria sua vida para sempre. Seu nome era Annie. Eles se conheceram quando Shadow invadiu o quarto onde ela estava trancada. Às vezes aprontavam algumas coisas com ela, como brincar com a memória ou colocar fogo no cabelo da garota. Isso era pura diversão. Em uma dessas visitas, ele e Annie foram atingidos por um raio enquanto brincavam com fogo. Em seu estado delirante, ele voltou para a Fantasy e foi encontrado por um anjo. O anjo era uma mulher chamada Charlotte. Ela o acolheu, cuidou dele e até contou histórias sobre a mãe verdadeira dele, que estava viva. Ela disse que um feitiço de loucura caiu sobre ela durante a fuga do submundo e que ela teve que abandonar o menino. Charlotte e Shadow formaram um vínculo especial. Isso era óbvio até para os próprios filhos dela. Ela criou um carinho por ele como se fosse parte da família. Semanas após sua recuperação, Shadow volta para a Terra para encontrar Annie e saber se ela estava bem. Ao avistar a casa dela, começou a correr até lá. Quando Shadow era pequeno, amava a sensação do vento em seus cabelos. O vento dava a sensação de velocidade. Mas quando ele chegou à casa de Annie, entrando pela janela, claro, ela havia desaparecido. Quando finalmente a encontrou, Annie veio correndo até ele, segurando o pulso ensanguentado. Ela havia cortado os pulsos e estava sangrando no tapete. Ela estava chorando e em péssimo estado. Shadow disse a ela que iria chamar ajuda. Ela disse que não suportava mais viver. Ela teve que se matar para colocar um fim em sua própria vida. Shadow não sabia o que fazer. Ele não conhecia ninguém bem o suficiente para pedir ajuda. Entretanto, ele se lembra de Charlotte. Shadow leva a alma dela para a Fantasy, para que a mesma não deixe de existir. Shadow foi até Charlotte e diz a ela para trazer sua amiga de volta. Então,
o anjo fez o que Shadow disse para ela fazer. Qual foi o mal nisso? Ela é alguém importante para ele. Anne se tornou uma Nebulus e foi adotada por Charlotte. Anne não tinha lembranças de sua vida anterior. Charlotte a aceitou como sua filha. Anne teve suas memórias alteradas para que pensasse que Charlotte era sua mãe de verdade. Anne viveu com ela por anos, nunca suspeitando da verdade até que foi sua vez de estar na enfermaria. Mas isso é outra história. Essa foi a última vez que Shadow ajudou alguém, pois incontáveis vezes ele tentou ser bom, ser amigo de todos, ajudar a todos, ser prestativo, auxiliador, estar ao lado de todos. Mas seus planos sempre foram em vão. No final, devido à sua natureza e jeito já influenciado pelo que viveu, ele fez inimigos em todos os lugares. Shadow é um Nebulus poderoso, mas ele não é completamente destituído de habilidades. A primeira coisa que aprendeu foi a lutar quando tinha 12 anos. Ele sempre foi desacreditado, desvalorizado e tratado como o vilão da história. Sempre que ele tentava fazer algo certo, ele nunca foi um grande amigo de ninguém. Até seus colegas de trabalho o odiavam. Shadow se cansou de tudo isso, e isso fez crer que ser bom não tem sentido, nem vale a pena. Ele decidiu viver sua vida como uma pessoa má. Esse foi o primeiro passo para um caminho sem volta. Como alguém pode se tornar bom se ninguém lhe dar uma chance? Ele começou a agir sem ligar para as consequências. Apesar do fato de que Shadow era uma pessoa horrível, ainda tinha algum tipo de potencial nele. Havia coisas boas sobre ele, mesmo que fossem pequenas. Todos podiam ver isso nele. Um dia, quando estava andando por Enderville, um estranho se aproxima. Era um garoto de cabelos vermelhos e pele amarela. Seu corpo estava coberto de sardas. O estranho fala que sabe quem Shadow é e que ele é uma boa pessoa. O estranho lhe dá uma chance, e esta é a primeira vez em toda a sua vida que ele é elogiado e valorizado por algo que fez certo. Mas já era tarde demais. O estranho também se ofereceu para ajudá-lo. O garoto com as sardas parecia muito legal. Ele seria um alvo fácil para as pessoas usarem e abusarem ali. Por um motivo ou outro, Shadow recusou o acordo de primeira. Provavelmente ele era só mais uma pessoa querendo fazer mal. Então logo foi se afastando. Só que dessa vez ele era bom demais. Seria a primeira vez que aceitaria uma oferta. Antes que Shadow pudesse ir embora, o estranho veio com a seguinte proposta. Vou lhe dar uma última chance de consertar as coisas. Se o fizer, não direi a ninguém o que você fez. Mate. Mate eles, os seus, todos aqueles de sua raça, aqueles que olharam para você com ódio e desprezo e lhe fizeram de tapete. Será difícil no início, talvez, mas eu garanto que a dor e a culpa passarão. Logo perceberá que elas são meros fingimentos de sua imaginação. Então, no final, quando tudo tiver acabado e você estiver em pé em meio aos corpos, eu irei lhe fazer rei. Farei você ser para eles aquilo que eram para você. Farei eles o temerem, respeitarem, obedecerem. Não mais mencionando seu nome com desprezo e deboche, mas em servidão e temor. Shadow, se você fizer isso, exatamente como eu disser, você irá reinar sobre todos eles. O que me diz? Você é insano. Shadow estava cético. Muito engraçado. Eu não posso fazer isso. Isso não está em debate. A oferta final. A proposta foi tentadora demais e Shadow, em seu desamparo e situação deprimente,
cegado pela dor e pelo ódio, estava curioso demais para recusar. Tudo bem, eu aceito sua proposta. Então, vamos começar os jogos, disse o Estênio. E Shadow, com o Estênio liderando o caminho, começou seu caminho de destruição. E a guerra começou. Muitos morreram, muitos mais foram feridos. Até Blaze, o homem das sardas, se machucou. Ele foi esfaqueado nas costas, mas sobreviveu. Não importa. Vários Nébulos eram mortos todos os dias. Foi uma guerra pelo controle. Uma guerra para ver quem estava no comando. Eventualmente, Shadow se tornou o rei de Sultan. Ele fazia coisas horríveis com qualquer pessoa. O império que Shadow governava era sombrio. Eventualmente, e felizmente, se estabilizou. Porém, todos que moram por ali têm medo dele e de que ele volte a governar como antes, como ele fez em seu primeiro reinado. O futuro dos vivos está nas mãos dele. Uma pessoa pode fazer a diferença. Shadow pode trazer paz e estabilidade aos mortos. Ou outra pessoa pode pôr fim a tudo e dar início a uma nova era de caos e miséria.